Olá, é um prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema de suma importância. Nós vamos falar sobre saúde mental. No dia 20 de agosto, nós vamos fazer um curso que chama Saúde Mental dos Síndicos. Eu estou aqui com a minha sócia Alice, com a Vanilda, a rainha do centro, conhecidíssima no mercado condominial, e com a Luciana Baruch, a especialista em saúde mental e assédio. Alice. Então, no dia 20 de agosto, vai ser uma palestra com esse tema, Saúde Mental dos Síndicos. E a gente também queria agradecer os nossos apoiadores que acreditam nessa ideia, entendem que esse tema é muito importante e principalmente que a gente precisa falar sobre ele. Então, é a empresa Repinte, que vai estar lá, interessadíssima na parte de assédio. Nós vamos também a empresa Cubo, né, armários inteligentes e Tudo da Terra, porque a gente está falando de saúde e a comida orgânica faz parte da nossa saúde. Então, são empresas que estão com a gente nesse projeto e que vale a pena a gente falar e agradecer. Não esqueça também do iFood Benefícios. iFood Benefícios, claro, conosco também. Então, Vanilda, fala um pouquinho aí da sua experiência como síndica profissional, né? A Luciana também aqui. Como o tema é assédio, eu vou só, primeiramente, Luciana, fala um pouquinho da sua qualificação e do seu universo aí sobre esse tema que é o objeto do nosso debate. Tá bom. Bom, uma alegria estar com vocês aqui hoje. Eu costumo dizer que esses temas, não apenas o assédio, né, dos riscos psicossociais de um modo geral, porque isso inclui assédio, conflitos, violência, discriminação. Hoje em dia, né, a gente tem visto muitos casos de racismo em condomínios aparecendo nos jornais, na mídia de um modo geral. Ele é um tema que ele é universal, né? Ele impacta os condomínios, mas ele impacta todos os ambientes em que a gente tem convivência, né? Então, é o clube, é o shopping, é a universidade, é o trabalho e é o lugar onde a gente mora também e convive com outras pessoas, muitas vezes, na nossa intimidade. É garagem, é elevador, é salão de festas, é tudo isso aí. Bom, a minha formação e a minha história de vida nesse tema, elas se complementam. Eu estudei administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas e tive contato com esse tema aos 18 anos, na matéria de Psicologia 2. Eu tive uma professora que ela dividia a turma em grupos e ela pedia para a gente entrevistar trabalhadores, uns da construção civil, outros iam falar com o pessoal do pedágio, outros, no meu grupo, a gente foi entrevistar os camelôs na Paulista, para entender o que tinha de sofrimento mental mesmo, de dificuldades em lidar com o real do trabalho, né? Com aquelas restrições que o trabalho impõe do ponto de vista mental. E eu era muito nova na época. Ela pedia para a turma ler o livro do Christophe Dejoux, que é A Loucura do Trabalho, em que ele trabalha com esse tema que é um grande tabu, né? Que o trabalho pode adoecer. Ele não fala sobre riscos psicossociais, mas ele fala sobre sofrimento. E aí que eu despertei para esse assunto, mas foi só quando eu entrei no Ministério do Trabalho e ainda no meu estágio probatório, sofri assédio, fui perseguida, passei por privação de direitos, enfim, cheguei a perder o cargo por conta disso, que eu vi o quanto que esse assunto ele é relevante e ele pode atingir qualquer pessoa. Porque assim, eu passei no concurso estudando pouquíssimo tempo, sempre fui muito estudiosa, uma aluna nota 10, mas fui atingida em cheio, porque fiquei 1 ano e 8 meses afastada do trabalho por conta disso. Consegui recuperar o cargo, mas me trouxe um dissabor enorme. E levei muito tempo até me tornar funcional e produtiva novamente como eu era, mais ou menos uns 4 anos. Né? E parte do meu tratamento foi fazer um mestrado nesse assunto, que se tornou o meu livro, né? Que eu falo que também foi uma parte da minha cura, que é Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. É um livro que está na sua 3ª edição, tem mais de 450 citações científicas em decisões judiciais, teses de doutorado, artigos científicos. Então, é um livro que traz essa discussão para o direito de forma pioneira, né? Porque não se fazia dos riscos psicossociais. Falava-se do assédio já, isso eu não fui pioneira, mas em trazer essa modelagem dos riscos psicossociais, sabe? Fazer essa ligação. E essa ligação de que o que é o risco psicossocial? É a nossa carga psíquica com a nossa interação em sociedade. Então, por isso que é subjetivo.
E às vezes, né, Luciana, eu acho que os sintomas são muito sutis, né? Não é uma coisa assim, aconteceu aqui, então você vai sofrer aqui, aí você identifica, estou passando por uma fase de... É um pouco obscuro, né? Sim, sim. Subjetivo, né? É subjetivo, é sutil. Acho que vale a pena a gente falar um pouco disso, né? De como identificar e de como lidar com comportamentos que são muitas vezes naturalizados. E quando a gente marca e fala isso é problemático, as pessoas falam assim, não, essa pessoa ela é ultrassensível, né? Ela é hipersensível. E aí como a gente lidar com isso, né? Porque as pessoas também têm repertório, passaram por situações, às vezes algo que para um não é nada, tá tudo bem, foi só uma piada, para uma outra pessoa já pode ser um gatilho, né? Isso vale para as questões de assédio sexual, isso vale para as questões de raça, por exemplo, e também vale para as questões de assédio moral também, né? Então, acho que vale a pena a gente falar, né, dessas diferenças, assim. Mas para resumir, né, minha formação é longa, eu depois fiz um doutorado também em saúde mental e fiz as primeiras fiscalizações nesse assunto no Ministério do Trabalho por 5 anos e nas fiscalizações eu identifiquei que a medicina era um território de poder muito grande e que quando isso interessava, essa coisa do saber médico, do poder médico, da autoridade de dizer isso é doença e isso é causado pelo trabalho, fazia diferença. Então, num caso emblemático que eu fiscalizei, que foi do Banco do Brasil, que acabou levando a uma condenação do banco no ano passado em 8 milhões de reais, um dos meus autos de infração caiu exatamente porque a juíza disse que eu não era médica, entende? Para falar que a empresa não deveria ter emitido CAT por depressão. Quando, na verdade, já fiz né, laudos, assim, digamos assim, pareceres sobre o programa de alimentação do trabalhador, em nutrição, em elevador, que caiu. Mas quando a gente fala de saúde mental... Nenhum desses foi contestado. Exato, nenhum foi contestado. É um grande tabu. Então, eu fiz faculdade de medicina, terminei no ano passado. Aí a juíza não vai mais poder falar. Não pode mais falar. Agora então, fiquei com essa tripla formação em administração, direito e medicina e com essa subespecialização no direito aí, em saúde mental e trabalho, né, que eu fiz no mestrado e no doutorado. Então, e agora faço a pós, né, em saúde mental e psiquiatria. E ó, pessoal, e tudo isso ainda, viu, Vanilda? Porque ela não falou que ela foi laureada em Paris, Exato. Deu palestra no STF, no STJ, então é a especialista, e é por isso que a gente entende que esse tema é tão importante e os protagonistas que estão nesse meio, as administradoras de condomínio, os especialistas, as síndicas, né, pessoal? Então a Vanilda, inclusive, a rainha do centro, né, a gente estava até comentando aqui a gente começar, situações que no passado eram normatizadas e hoje, com as pessoas falando, tratando desse tema, isso agora está sendo combatido. Fala um pouco aí, Vanilda, para a gente do seu histórico, de como é que você chegou a ser a profissional que você é hoje reconhecida pelo mercado. Sim, muito obrigada, prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa, só o nome já ficou excelente. Mais de 12 anos atrás, quando eu comecei na sindicatura, a gente sempre vai na área técnica, né? Conhecimento técnico, no jurídico, engenharia, manutenção. Eu fiz cursos de administração de conflitos, de comportamental, e esses cursos sumiram. Para os síndicos se preparar emocionalmente também para essa função. E acho ótima essa iniciativa, é necessária, e realmente quando se trata de depressão, quando se trata de assuntos mentais, há sempre um pré-julgamento disso, né? Eu tenho formação em administração de condomínio, era concursada pública aí na prefeitura, mas saí, há 12 anos estou com a sindicatura, me dedicando, atuo mais na região central, por isso que eu ganhei esse apelido carinhoso. E temos aí muita vivência, muitas histórias, muitas experiências aí para transmitir, para passar de como agir, de como não agir, como identificar as situações. A gente estava até falando um pouquinho antes, né, Vanilda, que às vezes nas empresas tem até um setor específico para a acolhida desses funcionários que se sentem, né, que sofrem um assédio, e o condomínio é muito carente nisso, né? Como identificar, como buscar essas soluções. Então, eu tenho certeza que você, nesse período, nessa carreira, visualizou algumas coisas erradas, assim, que você notou que ali era uma conduta que
extrapolava o mau comportamento, né? Sim. Que poderia ser... E se me permite uma parte, nem então faz tanta parte do debate aqui, a profissionalização de síndico. Isso. Que o pessoal está debatendo, aprova ou não aprova. Eu concordo, mas desde que depois tem um órgão, quem vai fiscalizar? Advogados, a gente tem a OAB para recorrer, tanto para um lado quanto para o outro, quanto o cliente, né? quanto o síndico se defender. Então, hoje mesmo, o síndico virou o juiz de futebol que a nação xingava antes. Exato. Né? Infelizmente, há má fama, há mal profissionais na área, há. Como em todas. Em todas as profissões. Mas o tom acusatório não se pergunta, olha, eu não estou entendendo o pagamento dessa conta. Não, já está roubando. Então, seria interessante ter, eu sou a favor desde que o momento, mas até agora não tem nenhuma faculdade que tenha condomínio como base. Nem administração, nem advocacia, nem contabilidade. Não tem lá o curso para formar profissionais que depois vão poder avaliar a atuação da gente no mercado, né? Sim, sim. Mas... a gente chega lá. O mercado vai mudando, né? Eu aqui estou rodeado de 3 mulheres competentes, né? Capacitadas, e a gente vê, eu tenho que arguir isso. Quando começou essa questão, às vezes é comum, né? Tem problema com a síndica, é mulher, tá criando problema, tá nervosa, alguma coisa. E essa mudança na sociedade, ela aconteceu de uma forma necessária e ainda tem muito para evoluir em todos os campos aí dessa questão. E essa questão que você falou, eu acho que é super importante. Eu mesmo, como administrador, quando eu comecei, eu tinha uma dificuldade nas assembleias de interação. O que eu fui fazer? Fui fazer curso de mediação, né? Aprender a me colocar no lugar do outro. Eu acho que isso que falta, né, Alice? Exato. A gente comenta, até coloquei no livro, que é a lei do próprio umbigo, que eu falo que é a lei mais poderosa do universo. O exemplo que a gente dá por exemplo, tinha uma moradora que ela, quando começou no prédio, ela era recém-casada. Não, a brinquedoteca, a quadra tem que fechar cedo, porque ela passou morando... Ela reclamava do barulho que a quadra... Nasceu o filho. Agora, nas assembleias, não, a brinquedoteca tem que abrir até às 10 horas, tudo tem que mudar. A proposta dela é de reforma de parquinho, então o que a gente fala que isso é muito visível num condomínio, que é um retrato da nossa sociedade de forma, né, reduzida, mas é exatamente o que acontece. Então, essa lei do próprio umbigo que interessa a mim naquele momento, e aí acontecem os casos que as pessoas extrapolam, né? Eu quero isso, não importa que para o outro seja péssimo, ou que para a maioria aquilo não vá funcionar, eu quero porque eu quero. Então, o pessoal passa também desse limite. A gente vê muito isso, né, Vanilda? Sim. Não se tem esse cuidado, né? De você estar falando com uma outra pessoa e perguntar como é que isso vai refletir na pessoa, né? Eu faço minha terapia, mantenho minha terapia semanal, brinco com o pessoal para a gente não gastar nosso réu primário. E eu desenvolvi... eu desenvolvi um mantra, Alice, assim, para você ver a ponto que a coisa fica, não é comigo, é com cargo. Não é comigo, é com cargo. É isso, Vanilda. Porque senão você acaba... E a pessoa fala... Muitas pessoas já chegam e falam, você é tratado desse jeito no seu trabalho? Por que você está me tratando assim? Exato. Você gostaria de ser tratado assim? Mas é difícil. E você admitiria ser tratado assim? Naturalmente você aceitaria isso? É isso. E aquilo que a gente coloca, administrar condomínio é fácil. O difícil é administrar pessoas. Sim. Com base nisso, Luciana, que eu acho que isso, até essa questão da lei do próprio umbigo, a forma de tratamento, como é que a gente consegue diferenciar o assédio das outras formas de comportamento inadequado? Qual que é o limite da pessoa fazer uma brincadeira, da pessoa ser mal educada e a pessoa está praticando assédio? Como é que as pessoas dentro de um condomínio conseguem talvez identificar essas questões? Bom, essa pergunta ela é ótima e ela não é simples de responder, até mesmo para um especialista. Assim, eu na sexta-feira dei aula para médicos e outros profissionais de saúde que fazem uma pós em ergonomia. E um dos temas que eu bati bastante com eles, assim, foi a questão do fator humano. Assim, porque na medicina e em ciências exatas a gente quer muito, assim, dizer, tem o exame, pneumonia, tem isso, aquilo. Pão, queijo. Faz o antibiograma. Nossa, o germe é sensível a, sei lá, cefalexina. Então, a gente quer sempre uma resposta exata. E um médico perito me perguntou assim, mas como que eu vou bater o martelo e dizer que isso é do trabalho? E assim,
Esse 100% de certeza a gente nunca vai conseguir ter quando a gente está falando do fator humano. Então, tem isso. Com coisas mais exatas, a gente consegue. E nunca tem também nada que é só do trabalho, ou só da sua vida pessoal, né? Ou só de fora. Então, assim, até mesmo essa interpretação, né? Assim, se alguém falar, você... talvez, né? Eu lembro que tinha uma terapeuta, ela falava assim, se eu ficar te chamando de... falar, você é heterossexual, ainda que de uma forma talvez pejorativa, você vai se importar? E eu falei, não. Então, mas quando você fala isso de alguém que é homossexual, por exemplo, de alguma outra forma, essa pessoa provavelmente vai se importar. Né? Por quê? Porque por isso que é risco psicossocial, porque tem toda uma carga social, porque tem toda uma carga de exclusão, tem toda uma carga de preconceito, que vai tornar esse comportamento direcionado àquela pessoa problemático. Porque ela sofre aquilo no trabalho, no lazer, todas as questões. Né? Exato. Então, e aí a gente chama isso de discriminação. Mas se eu falar, você é heterossexual, isso não é uma discriminação. Então, assim, a gente tem que tomar em contexto, a gente tem que tomar em perspectiva, a gente tem que ver a situação, a gente tem que ver quem está falando com quem. Então, assim, claro, um subordinado pode assediar um chefe. Hierarquia. Pode. Mas, dependendo da situação, é impossível que aquilo entendeu? Que seja exatamente um assédio. Então, assim, e é difícil até mesmo de acontecer também. Então, vamos supor, temos uma reunião, né, de feedback. E aí vem um subordinado. É muito difícil que ele se coloque em relação ao chefe, e exponha, e fala, você não sabe administrar essa empresa, eu não sei como você ficou rico, você é incompetente. Pode acontecer? Pode. Mas ainda que aconteça, talvez esse chefe não se sinta assediado. Sim. Né? Vai fazer tá me dando um alerta. Ou vai falar assim, nossa, você é um cara corajoso, hein? Gostei de você. Pode até começar aí uma relação de aproximação. Né? Assim, agora o contrário, né? O contrário já é diferente. Você não trabalha direito, você não faz nada certo, né? Na frente de todo mundo. Isso aí já é uma exposição. Então, não tem como eu dar aquela resposta assim, falar isso falar aquilo não é. Tem esse caráter subjetivo, mas tem também o caráter do contexto. Né? Quem é? É uma mulher, é uma jovem, sabe? Às vezes é uma criança, é uma criança com deficiência, entende? E assim, ela não consegue... naquela situação se autodeterminar, ela não consegue se defender. E aí, para essa criança com deficiência, vai ser considerado um assédio, e se fosse um adulto, talvez não. Sim. Entende? Então, a gente tem que prestar atenção na situação. Mas, tudo é assédio? Não, assédio não é qualquer coisa, tá? Hoje em dia tem esse negócio, né? Tudo é assédio, tudo é um mimimi do assédio. Banalizar, exatamente. Não é tudo é assédio, não é. A gente tem conflitos. Então, brigar por causa de Lula e Bolsonaro, isso não é assédio, isso é um conflito. Brigar por causa de Corinthians e Palmeiras, ou por qualquer outro assunto, isso é um conflito. Isso é um conflito. Agora, se a partir daí começam a surgir constrangimentos, a questão da repetição, ela é necessária, sim, ela é importante. É aquela coisa que se prolonga ali no tempo, para que você consiga identificar uma certa intenção, embora a intenção ela não seja essencial, não precisa ser uma conduta dolosa, quer dizer, eu quis praticar. Né? O assédio ele pode acontecer, talvez ali de uma forma inconsciente, ou sem que a pessoa tenha se dado conta do quanto que o outro estava se sentindo assediado. Ele não identificou, ele está praticando até talvez inconscientemente, sem ter essa certeza. Exato. Agora, um único ato também pode constituir assédio se ele for exuberante, gravíssimo, se ele for grave, aquelas coisas que traumatizam a pessoa. Tem coisa que não precisa acontecer 2 vezes, não precisa se repetir. Para fazer uma analogia, voltando para condomínio, Vanilda, eu coloco aqui no livro, eu falo comportamento antissocial. O Código Civil fala de ação reiterada. Eu falo que tem determinados comportamentos... Que não há necessidade. Né? Um homem chega aqui, uma síndica, ele dá um soco nessa síndica. Para mim é comportamento antissocial de imediato. Eu preciso reiterar esse comportamento para ser caracterizado como antissocial? Evidentemente que não. Perfeito seu exemplo. E esse soco não precisa nem ser nela, pode ser um soco na mesa. Sim. Entende? Uma violência... Exato. Já é uma violência moral, já é uma demonstração de...
né, uma tentativa de abuso demonstração de de poder, né? É, Nós tivemos então, um caso, exato, Luciana, de um perfeito, exemplo. condômino que entrou e resolveu discutir com o porteiro. Aquela coisa tal. E aí, para causar aquele mal-estar, ele foi até o saguão antes de entrar no elevador e urinou ali na área comum. Quer dizer, qual a dúvida de que aquele cara fez isso de forma intencional e para falar, agora você vai limpar, sabe? Aquela coisa assim. Então, esse caso é um caso... Advertir. É um caso que extrapola, né? É uma coisa que é evidente que ali não é que eu vou mandar uma notificação, dizer que o que ele fez está incorreto, e aguardar que ele repita para poder... Não dá. Né? Então tem esses casos muito gritantes, né? Exatamente. E as formas, elas podem ser, assim, as mais variadas. Então, você deu esse exemplo, me lembrou um caso de violência, né, é classificado como violência doméstica, que eu vivi na faculdade de medicina de uma veterana. Ela já se formou, faz ortopedia até hoje, e ela me procurou, porque ela tinha um ex-namorado da faculdade, que ela terminou com ele, e ele invadiu o apartamento dela, quebrou as coisas dela, defecou na cama dela. Que maravilha. Então, assim, né, isso é assédio? Isso é assédio. Isso é assédio. Violência é assédio. Quando você fala violência psicológica, abuso psicológico, assédio psicológico, assédio moral, tem as diferenças, né? Sim. Violência moral, violência verbal, abuso verbal. A gente está falando de sinônimos. Né? A gente não costuma usar o termo assédio quando a gente fala de agressão física, mas aí a gente usa geralmente violência, né, ou agressão mesmo. Mas não é raro esses comportamentos eles estarem misturados. Né? A gente vê o caso da Ana Hickman aí, ela comentando, mas e quando a gente está falando de violência contra a mulher, isso entra na questão da violência doméstica, quando a gente está falando ali de relações de âmbito doméstico, relações afetivas. Mas quando a gente vai para o condomínio, para o trabalho, para o clube, aí a gente não tem a Lei Maria da Penha. E também ela não entra em discriminação, ela não entra no psicossocial. Ela é mais focada mesmo nessas questões de violência doméstica. Então, esse é um exemplo. Ir nas redes sociais, né? Ou WhatsApp, um grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp do condomínio. Assim. E às vezes é sutil. Ah, porque tem pessoas nesse prédio que... entende? Já sabe porque não sei o que tal. Então, assim, são diversos espaços. E, claro, a repetição. Se são comportamentos, sabe, comezinhos, pequenos... essa repetição ela é importante para configurar. E aí, claro, má educação, um conflito, uma questão, sabe, pontual, isso acontece. E para isso cabe um pedido de desculpa. Agora, situações de assédio, elas não se resolvem só com um pedido de desculpa muitas vezes. Aí a gente vai muitas vezes precisar de mediação, precisar de advertência, entendeu? Ou às vezes até de exclusão daquela pessoa daquele grupo. Pode ser um sócio de um clube, pode ser um condômino, pode ser, enfim, alguém no trabalho que vai precisar ser demitido. Sim. Então, essa é a diferença. Assim. O importante também é saber identificar e deixar claro que o assédio também não vem só dos moradores. Sim. Eu tive um assédio de uma pessoa de uma empresa. Mas, na época, eu não identifiquei. Isso já faz uns 6 anos, participou de uma concorrência para prestar um serviço, não foi a empresa escolhida, e esta pessoa passou a me perseguir. Eu postava alguma coisa, o Facebook estava muito mais forte, há uns 6, 7 anos atrás, então a gente fazia ali, antes e depois dos trabalhos, vinha comentando negativamente, essa síndica não dá retorno, essa síndica não fez as adequações aprovadas, e eu tive que bloquear, e está bloqueado nas minhas redes sociais até hoje. E quando eu vejo a figura da pessoa, me dá aquele... Então, eu falo, nossa, eu não percebi. Alguma coisa, pois ainda uma reação. E aí eu, depois, ela comentando aqui antes, né, ela falou, Vanilda, isso foi um assédio, te causa um... E a gente não percebe. Então, ele vem de todos os lados, tá, gente? Não é só do morador, não é só do morador. na área condominial. Do morador com o prestador de serviço, do prestador de serviço com o síndico. E às vezes é do funcionário com o prestador de serviço. Também. Nós temos alguns casos de empresas que vão prestar serviço lá, que ficam algum tempo, vão fazer uma obra grande, e os próprios funcionários discriminam aqueles que vêm... Porque tem talvez o prestador de serviço que já está acostumado, não quer que entre um novo. Também. Relações comerciais que envolvem. Agora, o vilão hoje em dia de assédio, que eu entendo que é permanente e pontual, é grupo de WhatsApp de prédio. Tanto que eu sempre falo, olha, não é o canal oficial do condomínio,
de hipótese alguma. E tanto que a gente orienta o síndico, se vai utilizar, faça como grupo de transmissão, só para mandar recado. Você participa, né? Vanilda? Não, de grupos nenhum. Faço sempre a linha de transmissão, tenho um grupinho ali com a gestão, conselho, e mesmo assim coisas pontuais. Pessoal, disparei o e-mail com os orçamentos para todo mundo ler antes da reunião. Perfeito. E com a equipe de trabalho. Monto ali com a equipe de trabalho, porteiro, zelador, limpeza, monto. Mas atendo moradores pontualmente, em grupo não. É altamente improdutivo, nocivo a todos os lados. Ninguém fica bem com isso. Não... E aquela coisa, no grupo do WhatsApp, se o síndico, que às vezes não é o síndico, às vezes até é um fato que ocorreu, comunica a administradora aplica uma advertência. Se tem um grupo do WhatsApp, ele se sentindo prejudicado ali, ele vai começar a fazer ilações a respeito do síndico. Isso é muito comum. O ruim do grupo, que é a pessoa, ela é moradora, ela escreveu, vira verdade. Olha, eu mandei um e-mail para a síndica há 2 meses e não respondi. Vira verdade, é um absurdo, que não sei o que. E ninguém veio me perguntar, ou pede para a pessoa mostrar lá. Vira uma verdade, você não consegue apagar aquilo, você não consegue... porque depois, mesmo que você retorne, todo mundo não vai ler. Então, assim, joga-se as palavras... Com a certeza de que você não retorna, né? Vai ficar essa impressão. Exato, não, ela não responde. E assim, eu separo 2, 3 horas do dia somente para isso. Para responder e-mail, ainda olho o spam, olho tudo, e a pessoa simplesmente acusa, vira uma verdade. Virou uma verdade. E é esse controle que não tem. Eu falo, pessoal, gente, as palavras são como confete. Joga o confete. Agora tenta recolher de volta. Exato. Não depois recolhe. que lançou a semente, fica difícil. E aí eu perguntar para vocês duas, porque, é lógico, eu sei o que significa, a gente lê, mas eu não sou especialista e acabo não sofrendo diretamente. A administradora sofre também, mas não tanto quanto o síndico. Burnout. Né? Eu até comentei com a Vanilda antes que a gente vai em eventos, às vezes, de síndico, e é muito comum as síndicas ou os síndicos também, não, tem que botar Rivotril na caixa d'água. Existe essa brincadeira, né, Vanilda? Sofre demais. Esse fundo, né? assim, sempre atrelando ao estresse que elas passam. Isso é uma coisa muito comum, né, Vanilda? A gente vê até nas brincadeiras, assim, da rede social, sempre falando. Eu lembro de um que a pessoa tá num barquinho, vem um jacaré, aí ele faz assim, o jacaré volta, essa é síndica há mais de 5 anos. Isso. Nada mais apavora. Sim, tem bastante esse tipo. É uma maneira até de desestressar Extravasar, um pouco, né? brincar, rir um pouco com as situações, porque realmente as pessoas estão muito, primeiro eu, minha necessidade, a égua é para os outros, né? Olha, eu tô fazendo barulho, mas é só uma vez no ano que aconteceu, mas o do vizinho não pode fazer meia hora. Então tá muito... Isso que você colocou é muito comum. Às vezes você dá advertência para uma pessoa, um fato objetivo. Em vez dela se defender do fato objetivo, olha, mas tem muita coisa errada nesse prédio, o vizinho faz barulho. Muito, sim, em vez dele se defender ou tentar melhorar o comportamento dele, ele alega o que está errado no outro que ele não tinha reclamado. Mas a partir daí ele reclama. A coisa está de um jeito, doutora Luciana. Nós notificamos um rapaz que ele estava sem camisa nas áreas comuns. A namorada, a advogada, com perdão da... Advogado, hoje em dia, parece que as pessoas têm na cabeceira da cama. Vou chamar o meu advogado, está ali na cabeceira e chama. Está disponível ali. Ela fez um recurso de 17 páginas. Gente, foi uma notificação. Nem multa. Não foi nem multa. Tempo disponível, hein? Porque lá está escrito que não pode ir nas áreas comuns dentro do elevador. E ele estava no trajeto. Por toda a argumentação dela, eu fui fazer uma notificação. Então você vê como a coisa toma uma dimensão. E eu falo, gente, vocês estão perdendo tempo de vida, horas de vida. É isso. E dentro disso do burnout, você imagina, Luciana, uma síndica profissional que lida com 10 prédios, lida com 1000 pessoas, lidando com isso diariamente, porque a gente está falando de casos isolados, mas isso é diário. E os conflitos, né, mensagem, nos no telefone. É uma constante, né? Como identificar? O assédio é causador do burnout, o burnout ele acontece independentemente do assédio, e como é que pode se fazer dentro dos condomínios uma rede de acolhimento ou de estrutura para lidar com esse problema? Vou pedir ajuda para lembrar que eu tenho bastante coisa para falar sobre isso e sobre um ponto que ela comentou, que eu queria trazer também, pontuar, que ela falou assim, chega alguém no grupo do WhatsApp e fala, envia um e-mail para a síndica e ela não respondeu.
E aí, assim, isso poderia ser tratado com a síndica em particular, né? Exato. Qual a razão da pessoa ir para o grupo de WhatsApp e ainda falar algo que não é verdade, né? Exatamente porque aí que está a intenção de assediar, entende? Porque ela quer contar com aquela audiência. É o e-mail com cópia para todos. Em vez de dar um feedback no particular, eu vou falar na reunião, na frente de todo mundo. Então, essa é um dos casos clássicos de assédio, que é contar com a audiência para constranger a pessoa, Se entende? fosse o contrário, ela não faria. Isso que eu acho que é mais interessante do ser humano. Se ela tivesse dito, mandei o e-mail, a síndica me respondeu imediatamente, ela não ia falar no grupo. Não. Essa é uma dinâmica que eu também não compreendo. O ser humano é sempre no sentido do negativo, de causar, né, ali, de expor e de trazer alguma coisa negativa. E de querer submeter o outro, né? Para o outro tem que me servir, o outro tem que me atender. O ego, é o que ela estava falando, né? De tudo eu. Então, assim, eu não posso ser tolerante, todo mundo tem que ser super tolerante comigo. E realmente, escrever 17 páginas... Nem se fosse ela, multa ainda, na verdade, ela quer dizer que ela não aceita, né? Como assim? Você está me dizendo que eu não posso fazer o que eu quiser, né? No meu condomínio, mas não é o seu condomínio, né? É de todo mundo, e aí é que tá, né? Não tem nenhum direito absoluto. Quando você tem muita gente compartilhando um espaço, essa relativização, ela vai para um degrau mais acima, né? Como é que eu posso dizer? De concessões e de tolerância e de regras mesmo. Claro. Eu moro numa casa. É uma coisa, eu moro num apartamento. Já muda. Isso. Tanto que tem gente que fala, em casa eu tenho mais liberdade. É verdade. Quer ter mais liberdade? Vai morar na casa. Exatamente. Não quer barulho de nada? Pega um andar alto. Não quer... Né? Mais alto. Mesmo assim, corre o risco de ter o barulho do vizinho. Não tem dúvida. Mas isso que você falou da pessoa saber perder ou aceitar o resultado, saindo um pouco, ontem eu e a Alice fomos num evento da reforma do Código Civil. E estava lá o professor Flávio Tartucci, e ele falou que ele, como relator, ele se sentia assediado porque muitas pessoas que, sobre determinados temas, eram contrários, agora que estão sendo colocados pela comissão da quais eles não fazem parte, agora eles estão criticando. E ele fala que o ser humano tem que ter essa qualidade, perder e ganhar. Quer dizer, então você perdeu, aceita o fato, segue em frente. E essa acho que é uma dificuldade humana. Às vezes a pessoa, fui multado, fui advertido, que absurdo, eu não posso, eu sou especial, eu sou diferente. Mas a coisa está tão desequilibrada. Terça-feira passada eu fiz uma assembleia virtual, tem lá um conselheiro, eu já estou na minha terceira gestão, no meio da terceira gestão, estou há 5 anos, e aprovação de contas, de tudo, prestação de contas, um conselheiro elogiou, falar nisso agora, elogiar aqui, que a Avenida está no controle, está muito bom o serviço. Depois a outra vez falou assim, já vi que é seu amiguinho, eu não o conheço, eu moro em Mato Grosso, como tudo é virtual, as pastas ele vê, assina eletronicamente, eu nunca o vi pessoalmente, sempre foi uma relação ali eletrônica. Então, ainda quando raramente a gente recebe um elogio, já é visto com os outros olhos. Mas assim, eu tenho praticado o seguinte, isso te pertence, não a mim. A terapia ajuda muita gente nisso, a separar. Falar, olha, você está falando de você, não de mim. E tem até uma citação do Karnal que ele fala, gente, tudo vai da gente reagir. A pessoa está falando uma mentira ou está falando uma verdade? A pessoa virar para mim e falar assim, Vanilda, seu cabelo é cacheado. Eu não tenho por que me ofender, meu cabelo é cacheado. Vanilda, seu cabelo é lambido, liso. Eu não tenho por que me ofender, o meu cabelo não é liso. Então, eu tenho praticado isso. Por uma questão de saúde, porque eu tive um AVC o ano passado, vocês sabem, fiquei 4 dias numa UTI, parei e falei, escuta, o que eu estou fazendo comigo? É bom, me realiza, mas é só um trabalho. É só uma das minhas... Quando eu vou conversar... que compõe você, né? Sim, tem a Vanilda mãe, tem a Vanilda esposa, tem a Vanilda mulher, tem a Vanilda fêmea, tem a Vanilda mãe, tia, e esse aqui é um nicho. Então, o que eu tenho trabalhado comigo e tento passar para o pessoal, e agradeço essa iniciativa e de trazer a doutora Luciana aqui para tocar nisso, porque não adianta, não vai mudar do lado de lá. Você não vai mudar 1000 pessoas, como por exemplo, maravilha, né? Infelizmente, né? Exatamente. E eu te cortei aquela hora que você disse que tinha muito para falar. Em relação ao burnout, né? Assim, evidentemente que o público de síndicos é um público que está numa classe, digamos assim, que tem maior risco para desenvolver
burnout. Claro, isso vai variar em função do número de prédios, em função do porte desses prédios, quanto mais unidades, né? Tem prédios que às vezes é um prédio, mas tem várias, enfim. Isso vai variar em função do número de demandas, né? Da quantidade e também da qualidade dessas demandas, claro, com as quais essa pessoa tem e também com a forma como ela lida com essas demandas. Exato. São esses três fatores: quantidade, qualidade, né? O quanto de carga cognitiva ela tem. É uma síndica que ela tem apoio, ela tem uma contabilidade, ela tem um jurídico que ajuda, ela tem, às vezes, apoio psicológico. Parte de obra, tudo. Ótimo, né? Assim, então, do ponto de vista de demandas qualitativas, ela tem ajuda, né? Assim, quantitativo sempre vai ser quantitativo. Eu cuidar de eu cuidar de 10 é diferente. É como cuidar de um filho, cuidar de 10. Não é o mesmo trabalho, né? Cresce. Apesar de que também não é 10 vezes o trabalho de um, porque também tem um ganho de escala, de conhecimento. Tudo, né? Mas é diferente. E tem, eu falei, né, o quantitativo, o qualitativo e a forma como a pessoa também lida com o estresse do trabalho. Então, assim, é importante também para o síndico ter acesso a ferramentas de qualidade de vida no trabalho. Assim, de como lidar com pessoas. E tudo que ela falou é super válido. Mas é uma educação mesmo, assim, socioemocional para o trabalho. Isso também ajuda, embora não é só isso, né? Claro que tem essa parte do apoio, ela é muito importante. Não adianta fazer meditação, eu ter um mantra, e aí eu tenho que ser jurídico, eu tenho que ser psicólogo, eu tenho que, entendeu? O faxineiro faltou, eu tenho que limpar o prédio, senão vão jogar banana na minha cara, enfim. É um pouco de tudo, mas é importante essa educação socioemocional para o trabalho de quem lida com pessoas, de quem lida com o público, de quem lida com clientes, consumidores. E isso, inclusive, está lá no meu livro, Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. Eu tenho uma tabela dos riscos psicossociais divididos entre riscos que são relacionados à conjuntura, ao ambiente de convivência, e outros que são relacionados àquelas tarefas que aquelas pessoas exercem ali naquele ambiente. Então, lidar com o público, lidar com pessoas, né, assim, que é algo que acontece muito na educação, na saúde, que são profissões que são campeãs de burnout, né, enfermagem, professores, são categorias que têm muito burnout, são as categorias do care, né, que é de cuidado. Mas eu diria que o síndico está quase ali, é quase uma categoria do care, assim, né, não é o professor nem o enfermeiro, nova, mas vai começar a aparecer. Mas, assim, está bem perto ali, lida né? direto, porque existe um trabalho, exatamente, porque os de cuidado com expectativas, com uma coisa emoções, recente. com as prioridades, né? Cada um acha que alguma coisa é prioridade, cada um tem um nível de tolerância, de educação, e tudo isso é fonte de estresse para o síndico. Então, é uma categoria que está, sim, sob um risco aumentado de burnout, eu diria. E em relação ao assédio, né? A relação de burnout e assédio. O burnout, ele é um desequilíbrio entre o esforço e a recompensa crônico, né? Assim, aquele desequilíbrio, ele acontece, se instala e permanece por um tempo suficiente a ponto de trazer prejuízo, trazer lesão, assim, significativa. Muita gente chega a ter um breakdown, né? Um colapso. Não é todo mundo que tem um burnout que chega a ter esse colapso, jogar coisas na parede, gritar com o cliente. Tem um filme chamado Samba, que é com aquela atriz Charlotte Gainsbourg, que é filha do Serge Gainsbourg, aquele cantor francês, né? Acho que é cantor. E ela tem um burnout, ela trabalha com recursos humanos e ela é afastada do trabalho quando ela está entrevistando uma pessoa e ele fica, durante a entrevista, mexendo no celular. Ela pergunta e ele fica respondendo e responde ela, assim, meio mais ou menos. Ela toma o celular da mão dele e quebra o celular na cabeça dele. Nossa! Aí ela é afastada, vai fazer ecoterapia com os cavalos, enfim. É bem, bem visível. Muitas pessoas chegam nesse ponto, assim, né, de ter esse breakdown, e esse breakdown também, esse colapso, ele é diferente, muitas vezes, para uma pessoa e para outra. Uns vão ter um apagão, outro vai ter um mal súbito, outro pode, né, ter uma explosão, né, ser violento com uma outra pessoa. Então, isso varia, mas o burnout, ele vem desse desequilíbrio entre o esforço e a recompensa. E se a gente pensar o que é o assédio, para a gente tolerar situações de assédio, especialmente essas que se prolongam no tempo, exige um esforço,
né? Exige um esforço de Físico, coping, né? de enfrentamento, Emocional, né? é. Tanto exige que muita gente vai usar bebida alcoólica, enfim, comer Vai procurar um compulsivamente, escape, né? vai procurar um escape, é. né? Então, assim, é algo que demanda um esforço psicológico mesmo, né? De você construir defesas, se antecipar, e se falar aquilo, o que eu vou falar, se viesse fazer daquele jeito, e na reunião, já tô tensa com a reunião. Já chega numa reunião né? Já não é, uma coisa é trabalhar, outra coisa é trabalhar com assédio. A dificuldade do trabalho aumenta. É isso. Então, o esforço aumenta também. E aí, vamos falar da recompensa, né? Assim, o assédio, ele também tem esse valor, esse conteúdo simbólico de atuar como se fosse um oposto de uma recompensa, como se fosse uma penalização, sabe? Como se fosse uma rejeição, como se fosse esse lugar não é para você, entendeu? Aqui você não conseguiu se dar bem. Pode ser o assédio sexual, pode ser o assédio organizacional, pode ser o assédio moral. De alguma forma, a interpretação que o cérebro vai fazer, né, a leitura que ele faz daquela situação, aqui eu não consigo ganhar, entende? Aqui eu não consigo ir bem. Olha o que me acontece, porque muita gente se culpa pelo assédio. O nosso cérebro, ele realmente fala, por que você não sai disso? Por que você entrou aqui? Por que você não está conseguindo, né, ganhar desse jogo ou se livrar disso? A gente sabe que na prática não é, mas a gente tem essa tendência de se culpar, não só com o que acontece no trabalho, mas com o que acontece, sei lá, seu filho teve um desempenho ruim na escola, e às vezes você fez tudo o que você podia, mas de alguma forma a nossa interpretação é onde foi que eu errei, né? Qual é a minha culpa nisso? O que é que eu podia ter feito de diferente? E talvez isso seja importante, talvez seja um mecanismo evolutivo que leva a gente a, enfim, né, evoluir e buscar situações de vida melhores para nós, porque eu lembro do meu professor de biologia dizendo, todo comportamento que a gente tem, ou característica, até física, ou é útil hoje, ou foi útil um dia. E às vezes a biologia ela demora para ela mudar, né? Então, assim, essa coisa da gente se culpar e da gente falar assim, nossa, o que eu podia ter feito diferente, ela certamente teve utilidade durante muito tempo. Mas quando a gente vai para o trabalho, para o ambiente de convivência, para o condomínio, lidar com situações de assédio, isso acaba funcionando como um fator que diminui a satisfação percebida no trabalho. Então, essa recompensa, essa coisa que a gente gosta de ser resolutivo, de resolver os problemas, de ser elogiado, de sentir que as pessoas gostam da gente, de conquistar o cliente, não só vender. A gente não quer só vender. A gente quer vender, a gente quer uma aprovação, gosta, a gente quer que ele volte. Uma aprovação. A gente quer que ele seja um cliente fiel. Assim, quanto mais recompensa, melhor, né? Mais satisfação percebida no trabalho. Então, o assédio ele vai atuar nos dois lados, tanto na questão do esforço, quanto na questão da recompensa. E é por isso que assédio e burnout são temas tão relacionados em que pese as pessoas não consigam muito bem dizer por que existe essa relação. Sim. Mas a minha interpretação é essa, de alguém que estuda, né? E que, assim, muito. Bem. É isso aí. Interessante que, além dessas brincadeiras, a Rivotril na caixa d'água, tá havendo já também um outro movimento que eu vejo o pessoal colocar. Nós também podemos despedir clientes. Isso eu tenho visto muitos Vanilda. síndicas profissionais falando. Eu cheguei a um ponto que a minha saúde mental, o vale. Esforço que eu demando em razão da recompensa, agora interpretando o que elas falam com a tua definição, eles preferem abrir mão do cliente. Porque você falou, né, que colocou algumas profissões que seriam campeãs aí nesse ranking e tal. Só que antigamente o síndico ele era orgânico, ele morava lá e ele, quando ele chegava, ele fazia o que era possível e todo mundo era vizinho e todo mundo compreendia aquilo e ninguém queria o lugar dele. Exato. Agora a gente tem essa figura de um síndico profissional, que ele recebe uma remuneração. Então, já que eu estou pagando e que você trabalha para mim, não tem problema se eu extrapolar, pedir fora do horário, de uma forma, porque você trabalha para mim. Então, essa modificação fez toda a diferença, eu acho, né, Vanilda? O que você... Isso se faz necessário entender, assim, que passou por uma mudança também da sociedade. Por que do síndico morador para o profissional? As exigências públicas de cuidado de saúde, trabalhista, o funcionário de prédio era empregado doméstico. Então, passou a ter a CLT, passou a ter categoria, tudo isso passou a ter uma exigência e um conhecimento. A sociedade mudou que não dá mais para o tiozinho ou... Aquele que ficava vendo a plantinha. Pagava ali o salário, pagava... Não era obrigatório o que? Elevador,
né? Sim. E hoje em Um dia... seguro, um elevador, As Isso. questões E ele dava do conta. social, tudo. Na época, eu brinco, né? Os funcionários era salário e vale transporte. Isso. Hoje tem uma gama de repercussões trabalhistas muito Então, grande. está exigindo uma pessoa mais preparada para capacitada. lidar com todas tudo essas isso, áreas. É. Então, por isso que exatamente. está havendo essa migração. E por isso essa cobrança. Falar, então, é externo e o famoso eu pago o teu salário. Exato. Né? Isso, para mim, quando uma pessoa chega nesse ponto, eu já cheguei em reunião de conselho e falei, olha, quando a gente chega a esse ponto, eu acho que não tem mais diálogo. Estou dando aqui para vocês 30 dias, por favor, procure outro profissional, porque a gente não pode simplesmente pegar a bolsa e ir embora no dia seguinte. Uhum. E tem todo um trâmite legal de eleger outro, de sair, de tirar seu CNPJ de banco, de Receita Federal, Ministério do Trabalho, tem todo esse delay. Então, quando eu chego no condomínio que eu vejo que não vai render, que não vai entregar, porque a nossa aprovação não é só a remuneração, é ser reeleito. A gente, Exato. A nós temos aprovação está na Essa reeleição. é a eleito. aprovação. E um conselheiro ainda indicar, olha, lá na minha mãe está tendo, essa é a nossa aprovação. Reconhecimento. Esse reconhecimento, essa, né, que a gente recebe muito é isso. E o dinheiro, consequentemente, é óbvio. Mas eu tenho feito isso, eu tenho despedido clientes. Chego, converso, olha, não estou conseguindo entregar o que eu gostaria, não está rendendo como eu sei que poderia render para todos os lados. Quem gostaria de assumir, quem... esse exercício, a gente tem que fazer isso também. Agora, Vanilda, uma coisa que eu falo, e até vinculado ao tema aqui, é que, assim, não só essa questão do síndico profissional e o síndico morador. As mídias sociais, a modernidade mudou a relação entre as pessoas. E isso a gente identificou enquanto administradora após pandemia. Sim. Porque na pandemia todo mundo ficou em casa, o nível de exigência que veio para nós, imagino que também para os síndicos, que a pessoa ficou em casa. Ela começou a olhar, cadê a pasta de prestação de contas? Cadê as minhas questões? As pessoas passaram a ter um nível de exigência e participação muito maior do que tinham no passado. Ainda que no passado fosse o síndico morador, o tiozinho, ainda que hoje, né, a gente sabe, né, que o nível em assembleia não é muito, não tem muita, mas no dia a dia do condomínio, as mídias sociais, o WhatsApp, as informações, elas são tão rápidas. Então, por exemplo, tem alguma questão que surgiu em condomínio. No segundo seguinte, um conselheiro, olha, a minha moradora aqui do lado falou que já teve isso aqui. Ele já vai cobrar o síndico de algo que ele ouviu na rede social. A tomar conta do jardineiro. Quantas vezes por semana vem coisa que era uma coisa que não é de todo ruim, entendeu? As pessoas têm que saber o que está acontecendo na casa delas. Mas é a forma de cobrar, de exigir e de querer resposta. Eu tive um conselheiro, ele manda de manhã as demandas, fala, nós vamos fazer o orçamento e as planilhas, estamos recebendo, de tarde ele já quer. Não recebi. Falei, então, assim, é para cobrar, é para participar, mas o modo esse envolvimento pode ser muito positivo, se a gente for ver. Sim. Mas inclusive as redes sociais, né? A gente demoniza muito as redes sociais, mas a minha profissão, por exemplo, eu não poderia ter a carteira de condomínios que eu tenho se eu tivesse que todas as demandas estariam logo em cada condomínio. A quantidade horária seria muito maior. Eu teria que ter uma quantidade menor de cliente. É isso. Então, assim, ela é útil, ela é boa, sim. Mas para ter equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio. Exatamente. A rede social, a gente coloca isso, né, de forma saudável, ela é maravilhosa. Hoje em dia, administrador, síndico, todo mundo, quem é que não consegue sobreviver sem a rede social? É impossível. Aliás, eu não sei onde a gente vai falar, né? Tá falando que vai ter uma descarga energética aí de solar, aliás, que vai dar um blackout geral no mundo. Eu não sei como a gente vai fazer. Se acontecer isso... Ninguém mais sabe datilografar, escrever. Se a internet tá sem funcionar, parece que eu não tenho o que fazer. A gente não tem dinheiro, a gente não tem mais nada sem a internet. O celular é a sua vida. Então, o negócio é o equilíbrio, né? De saber usar. E eu acho muito engraçado que as pessoas mandam mensagem assim, 10h da noite, eu não vejo mais, mas eu vou ver na mensagem, olha, eu tô mandando agora porque eu trabalho o dia todo. Não, peraí, eu tava fazendo o que o dia todo? Né? Para você mandar mensagem 10h30 da manhã. Até falar, olha, desculpa, é o horário que eu tenho, leia amanhã. Algumas, a maioria... Porque entra uma mensagem automática de que eu não vou responder naquele horário. Tá certo. Eu falei, emergência, se liga. Preservando a sua saúde física e mental. Tá pegando fogo no prédio, você não manda mensagem. Você vai ligar, a portaria vai ligar, todo mundo vai ligar. Agora, não precisa pedir o boleto 10 horas da noite. Exato. E a revolução nem começou, né? Nós fomos num evento sobre inteligência artificial e tinha um pessoal lá do Vale do Silício. Se o que eles estão propagando
for acontecer e eles dizem que é coisa de 6 meses a 1 ano, todas as formas de relacionar, inclusive em condomínio, vão ser completamente diferentes. Mas você diz o que? Internet? Tudo. A forma de você responder, por exemplo, você pode hoje em dia no seu WhatsApp, por meio de inteligência artificial, você já orientar por meio de prompts para que ele responda praticamente 90% Ou das suas seja, o demandas. condômino que entrou em contato com você às 10 horas da noite vai achar que está falando com você e vai ser uma inteligência artificial respondendo, mas de uma forma inteligente, coerente, não aquelas alucinações, né? Vai ter... Então isso vai ser uma revolução e que está chegando já, que já está vindo aí. E aí também é aquela coisa, né? Como é que isso vai impactar na saúde mental das pessoas? Porque vai ser mais informação, vai ser mais conteúdo e vai fazer com que você esteja ligado 24 horas por dia. E vai vir, não tem jeito. Que nem a gente ouviu outro dia numa palestra, é você tentar segurar o vento com a mão. Você não consegue. Eu entendo e aceito isso. Gente, sou de aquário, né? Aquário, tudo, aperta o botão, tá pronto, tá ótimo. Mas há realidades e realidades. Isso é um nicho. Né? Por exemplo, eu tenho condomínios com senhores de 70, 80 anos, você sabe bem disso, que é a pasta impressa, que é o boleto impresso. Uma geração e meia, Vanilda, porque essa geração... Nós vamos juntos. Nós também vamos acompanhar. Sim, tem prédios hoje que estão totalmente high-tech. A lavanderia, os meninos aí chegam ali, a moçada... A moçada, e a tendência vai ser essa. Mas que assim, em 6 meses vai mudar o mercado inteiro. Não, tem... vai paulatinamente. Cada condomínio tem a sua especificidade, o seu público. Mas que seja bem-vindo. E vai ver. Agora, falando desses casos aí de comportamento antissocial em condomínio, tem alguns casos que chegam até expulsão. Né? Isso não é uma realidade, acho que do Brasil todo ainda, mas a gente teve um caso aqui recente em São Paulo, de mãe e filho que chegaram a ser expulsos do condomínio, né? Isso não se mistura com direito de propriedade, nada disso, mas de conviver ali, eles deixam de poder por uma série de eventos que aconteceram. A sentença é de abril de 24. De abril de 24. Expulsou a mãe e o filho do... Bem recente. Bem recente, agora. Bem recente. E é um caso, assim, que mistura isso tudo que você está falando, né? Teve um pouco de racismo, quer dizer, um pouco não. Teve racismo, teve... A agressão, né, uma ameaça. Com faca. Que chegou a ter boletim de ocorrência em relação a isso e tal. E isso foi tomando um volume que não houve alternativa no seu condomínio, então, pedir que eles se afastassem. Então, isso é algo ainda que não é corriqueiro e não deve ser, porque é uma exceção, né? A pessoa não poder morar dentro do apartamento que é dela tem que ser uma exceção, lógico. Sim. Mas a gente viu. E em razão disso tudo que você está dizendo, né, Luciana? Essa crescente, né, de atitudes assim, de intolerância, de perseguição, de insistência no mesmo tema, né? Isso é algo que você vislumbra geral na sociedade? Essa questão de intolerância, da falta de empatia, de acolhimento, é só algo que a gente visualiza no mercado, num nicho pequeno, ou você vê... Só fazendo um complemento para a doutora Luciana entender... Esse resultado é devido à ação do condomínio que não foi inerte. Sim. Porque houve reclamações, ela reclamava, tratava o rapaz mal, notificou, multou, o condomínio não ficou inerte. Porque não foi uma novidade a hora que ela xingou e foi com faca na porta do menino esfaquear a porta. E documentou, tinha histórico. Já estava tudo documentado para o condomínio poder chegar a Inclusive ela foi multada uma vez, 2 vezes. Então, assim, o que eu acho que a gente pode ver de como conscientizar e melhorar um pouco as situações, porque isso aí foi situação de, no mínimo, não acompanhei tudo, a gente só fica sabendo disso. Sim. No mínimo, essa senhora tinha esse comportamento pelo menos 1 ano ou 2, Alice. E talvez não fosse só com ele. Foram 3 ou 4 ações, e o curioso aqui na ação, eu li a sentença, é que ela moveu a ação contra o condomínio, pedindo anulação das multas, aí o condomínio, em reconvenção, contestou e reconviu, aí a ação dela foi julgada improcedente e a do condomínio, em reconvenção, julgada procedente. Então teve esse detalhe aí. Um rapaz, humorista, negro, e ela não queria que entrasse no elevador com ela, que morasse naquele prédio. De preferência que não tivesse no bairro dela. Aí ele chegou ao ponto que ele gravou, e depois ela e o filho foram na porta dele com a faca na mão, tem lá as imagens, dá uma corta assim a faca, que o rapaz não abriu, né?
Mas a gente teria que ver um jeito de não chegar a esse Não ponto. chegar a esse ponto. Melhorar o processo, alguma coisa assim. Porque... Esse é o nosso objetivo, né? Quem administra condomínio tá lá na ponta e nós também é evitar fazer essa gestão de conflitos, evitar que isso caminhe. Talvez essa pessoa não quisesse, porque pela postura dela reiterada e de uma forma muito agressiva, a gente tem vídeos aí que correm que ela não deixa dúvida ali o incômodo que ela tem de conviver no mesmo prédio que ele, né? Sim. Então isso é algo grave. Mas eu acho que a gente tem conflitos de toda sorte dentro de condomínio e que é muito importante a nossa atuação ali para tentar. E a situação é essa: é falar, chamar especialistas, ouvir, para o síndico ir identificando como agir, como proceder, proteger o condomínio, proteger as pessoas e assim, né? Agora, quando é um caso assim de racismo ou de violência, ele é tão, que nem você falou, um comportamento tão identificável que fica... Agora, como tratar e como lidar em casos de autismo e Alzheimer? Porque nós temos condomínios que têm pessoas que têm filhos com autismo e pessoas que têm os pais com Alzheimer e que certos condôminos têm dificuldade, porque a criança grita o tempo todo. Inclusive, já pediram a expulsão desses, porque incomoda. E como é que você lida com isso? Como é que você resolve essa... A pessoa trabalhou o dia inteiro, chega em casa e tem essa questão, e não tem a empatia suficiente, então é um problema também. São questões delicadas, isso, né? Que mexe com a saúde mental de todos aí. Sim, sem dúvida alguma. Tem essas questões delicadas, que aí envolve a acomodação de direitos, muitas vezes. Eu acho que, assim, podem existir casos que as pessoas podem até ter que fazer aquele exercício de dizer assim, eu tenho uma situação especial, então eu preciso buscar um imóvel especial. Eu não posso ir para estar num lugar em que todo mundo é padrão e eu tenho necessidades especiais, porque ainda que essa pessoa fique lá, né, vai ser fonte de conflito constante para ela e para os outros. Então, assim, óbvio que nem sempre isso é possível. Na prática, a gente está falando de imóvel, que não assim. Então, a gente está falando assim, de um mundo ideal de resolução. Mas, em muitos casos, o que a gente precisa mesmo é educar a sociedade para a tolerância, né? Porque é o que você falou. Ela não tinha filho e não queria o parquinho, agora ela quer o parquinho. Ela não tem mãe com Alzheimer, então esse não é um problema dela. Aí, o dia que ela tem mãe com Alzheimer, aí todo mundo tem... né? Agora, eu acho que... Dentro tem, assim, eu acho que uma margem que as pessoas podem, sim, ser mais... tolerantes, né? Então, agora, por exemplo, eu não consigo dormir, né? Eu não durmo mais porque é um barulho que é tão, tão grande que eu não consigo mais dormir. Então, realmente, será que não é o caso de levar essa senhora, esse senhor, talvez para uma clínica especializada, onde, né, assim, tem várias pessoas nessa situação e é difícil para a família? É difícil, mas às vezes é a solução que precisa. Eu já acompanhei um caso assim, né, que ficou difícil de cuidar em casa até pelo risco, porque ela queria sair, queria ir para a rua, sabe? Às vezes que abriu queria ligar gás, fogão, abrir o gás. Então, assim, estava difícil também de cuidar em casa, porque assim, não era só questão de ter cuidador. O cuidador não podia piscar que ela estava disposta ainda, com energia, né, bem fisicamente, mas do ponto de vista do juízo, da autodeterminação, sem nenhuma capacidade. E aí acabou sendo, ela está bem cuidada, a família visita com frequência, mas não tinha mais como manter, até pela própria segurança dela no caso. Então, assim, acho que um termo que eu gosto muito é o abuso de direito, né? Assim, nenhum direito é absoluto, né? Nenhum direito ele é extremo. Aquela coisa de que a nossa liberdade vai até onde começa a do outro, ela é super verdadeira. Em muitos casos, a gente vai ter mesmo aquela zona gris e a zona cinzenta, em que a gente vai ter que discutir o caso a caso, igual a questão da horizontalização, né, dos direitos fundamentais, né, que a gente leva os princípios constitucionais para o direito civil, para o direito condominial. Na teoria é bonito e é lindo e tem que ser isso mesmo, mas na prática às vezes é aquilo que o Ronald Dworkin fala, né, aquele autor que fala uma questão de princípio. Não tem resposta certa. É testemunha de Jeová, vou fazer a transfusão de sangue? Depende, né? É uma senhora idosa, fervorosa, que ela prefere morrer do que viver sabendo que ela passou por uma transfusão? Exato. Então, não faz. É um bebê que não sabe nem se com 18 anos vai
seguir essa religião. Exato. Entende? É, você Não tem teve que nem fazer. chance de escolher, então, Conhecer a faz a religião. transfusão, o juiz autoriza. Então, mesma situação, respostas diferentes, né? E o que faz o que ajuda a gente a decidir nesses hard cases, que eles chamam, né? Esses casos difíceis, que a gente tem os direitos fundamentais, né? Um tem direito fundamental, o outro tem direito fundamental. Como é que você coloca Em rota de colisão é exatamente a teoria dos princípios, né? Do Ronald Dworkin e do Robert Alexie. Agora, trazendo para o assédio, né? Muita gente fala assim, mas por que a gente está falando tanto de assédio? Tudo é assédio, tem tanto assédio. No ambiente de trabalho, a gente realmente passou por muitas mudanças que fizeram com que as situações de assédio se intensificassem. Então, principalmente o assédio organizacional e as situações que são, às vezes, entre duas pessoas, mas que derivam desse assédio organizacional, elas aumentaram muito. Então, são, às vezes, pessoas que estão ali protagonizando um conflito, né, uma relação de abuso, mas talvez se elas estivessem no clube ou se encontrassem no consultório médico, elas seriam melhores amigas. Então, é porque muitas vezes tem a meta que é abusiva, a pessoa tem que cobrar a meta, o outro não consegue cumprir a meta. Então, assim, são as circunstâncias em que elas estão que fazem com que o assédio aumente. Então, isso aumentou o assédio organizacional e esse assédio que deriva desse organizacional aumentou tanto a ponto de a gente falar em epidemia. Mas na sociedade, de um modo geral, eu já vejo um pouco diferente. Eu acho que a gente está evoluindo e que hoje comportamentos que antes, né, por exemplo, esse caso de racismo, ele não aconteceu agora, ele acontece há anos, mas agora a gente está, né, chegamos no ponto que a justiça fala, isso a gente não vai mais admitir. Não vai mais tolerar. Exato. Né? Então é uma conscientização e uma evolução do que é abuso de direito. Perfeito. Então, eu vejo essa diferença aí. Essa diferença é absoluta, né? Porque antigamente acontecia e era ou aceitável, ou era ignorado, ou a justiça não acolhia. E hoje a sociedade, a justiça e os próprios envolvidos chegaram no basta, né? Isso não pode mais ocorrer. É por isso que é importante falar. Né? Eu senti uma melhora nessa questão de relações com o autismo, com crianças com necessidades especiais. Eu já tive isso, o morador reclamou que a criança estava aqui em cima, estava um barulho batendo. Eu fui conversar. Aí a mãe falou, olha, acabamos de receber o diagnóstico e infelizmente uma bobeada que a gente dá, ele corre, se tranca e bate a cabeça, que tem vários tipos, né? Eu tenho outro caso que o menino precisa correr, a mãe precisa abrir a porta e ele corre para extravasar aquele momento, e é um momento de dor, uma coisa que eu não sabia. Né? Fui conversar com o médico, falei, a criança, quando ela está no momento de dor, seja batendo palma, gritando, correndo, é um momento de dor. Aí eu falei para ela, olha, então eu vou conversar, a senhora me permite eu conversar com o morador de baixo, o que está acontecendo? Ela, claro, a gente está correndo, a gente está tirando todas as travas das portas, estamos nos adaptando, que para nós também. Fui, conversei com o morador, falei, olha, é esporádico, está acontecendo isso e isso com a família. Ele pediu desculpa, mandou uma cesta, falou, olha, o que eles precisarem, estamos à disposição. Melhorou bastante isso. Mas, por outro lado, os condomínios estão virando depósito de idosos. As famílias estão deixando os idosos aos nossos cuidados. E assim, não, o condomínio tem que ser... Claro que a gente tem que ter acessibilidade. É verdade. Mas eu não tenho que estar com o porteiro ali. A pessoa, minha mãe caiu, sabe sem lá cuidador, sem alguém para estar lá. Não tem informação e nem capacitação para cuidar. Às vezes vai levantar, pode quebrar uma costela, deslocar. Eu já passei por isso. A senhora, o filho deixava Barmitex, Coca-Cola já destravada, porque ela não tinha... Nossa, mais força. Não tinha nem força para abrir. E uma senhora, 80 e poucos anos, imagina, aquilo não é uma dieta para uma senhora. E ela se sujou, e escorregou, e caiu. Ai, meu Deus. E gritava. Coisa triste. E aí o zelador chegou, ela não ficou com vergonha, não queria que entrasse um homem. Aí eu subi, vi lá, com muito sacrifício, levei ela para o banheiro para tomar um banho, aí o pessoal entrou, limpou a casa para ela, e ela estava assim, você já separou a roupa do Jorge? Que é o filho. Quer dizer, ela está... Já confundindo, no uniforme, o lanche, eu estou fazendo, enquanto isso, liguei, falei, olha, ou você coloca uma cuidadora, ou eu estou te denunciando, dia seguinte, uma cuidadora lá. Então, estão deixando também, o condomínio tem que se adaptar na acessibilidade, mas não nos cuidados. A tolerância dos demais condôminos precisa subir, porque é uma situação específica que você tem que entender que aquela criança, naquele momento, ela não vai ter o discernimento ou não vão conseguir que ela pare porque está incomodando de baixo, né? Tem que se falar, tem que contar, tem que... Mas você sabe que mesmo contando, Vanilda, a gente teve um caso de que todo ano tem sorteio de vaga de garagem, né? E aí o menino chegou no apartamento,
estacionando num local. No ano seguinte mudou. E aí ele não saía do carro. Ele não saía. E ele gritava. E a mãe falou, conseguiu no primeiro dia, no segundo dia a mesma coisa, que ela achou até que pudesse, né, acomodar. Ela chamou o síndico, vem ver. É porque mudou a vaga, eu preciso. E a vaga que ela tinha atual era próxima do elevador, a outra era lá longe, quer dizer, seria melhor. E aí ele falou com o outro condômino, você troca para ela voltar para a vaga. Ele na hora aceitou e tal. E a partir daquilo ele falou, essa unidade e essa vaga não participam mais do sorteio. Exato. O pessoal achou ruim. E ele falou, eu não vou falar o motivo. Eu sei o motivo, sei pelo que é e vou tirar. E o pessoal achava, não, está privilegiando, aquilo que você fala, o amiguinho. Ele falou, eu tenho os meus motivos e quem quiser que faça esse questionamento em juízo, que eu não vou ficar expondo a vida de ninguém. A mãe até autorizava. Ele dizia, eu não vou, eu sei porque que eu estou fazendo. E então é essa tolerância dos demais que precisa ser aumentada. Sim. Bom, pessoal, vocês viram que o tema é rico. É muita coisa para falar, né? Nós já passamos aqui mais de 1 hora do nosso tempo, né? Então, vou deixar um convite aqui para vocês. No dia 20 de agosto, nós vamos fazer um evento imperdível na sede da ASP, Saúde Mental dos Síndicos. Doutora Luciana vai estar lá, a Vanilda vai estar lá, nós da GAJ vamos estar lá. Depois a gente passa para vocês as maiores informações. Então, vou deixar aqui que Alice, Vanilda e Luciana, vocês façam as suas considerações finais aqui para a gente poder... Não, justamente porque o tema é muito longo e a gente precisa falar sobre isso em condomínio especial, né? Que a gente já tem muito falando sobre isso em empresas, tudo. Vamos trazer essa temática para condomínio, falar de verdade, colocar a mão na ferida, falar com respeito, com calma, mas para tratar desse tema. E então, dia 20 de agosto, nós vamos fazer na sede da ASP um evento maravilhoso com a doutora Luciana para explicar mais, que a gente tem muitas dúvidas ainda, tem muita coisa a ser debatida. E lá nós vamos abrir para perguntas para os síndicos, para poderem tirarem as dúvidas que porventura eles têm. Vai ser um dia super gostoso, vamos fazer comidinha orgânica de tudo da terra, vai estar conosco no dia a empresa Repinte, o Cubo, iFood, e vai ser um dia delicioso para a gente trocar ideia, nos aprofundarmos no tema e principalmente nos conhecermos ferramenta para nos protegermos desse tema que às vezes pode ser muito silencioso e levar alguém para um lugar muito ruim, para depois sair, é muito doloroso. É isso. Vanilda, agradecendo a sua presença, como sempre, por favor, aí, faça as suas considerações. Imagina, eu que agradeço, obrigada a todos, estarei lá também, vou contribuir da melhor maneira possível, agradeço a oportunidade, agradeço vocês tocarem nesse assunto, que praticamente o mercado não fala sobre isso, a gente precisa falar sobre saúde mental em condomínios, e agradeço e estou à disposição. Obrigado, Vanilda. Doutora Luciana, como sempre, uma aula aqui pra gente. É um tema que a gente acha que as pessoas precisam saber mais, conhecer mais para poder não só se defender, como também tratar da saúde mental. Exato. Por favor. Queria agradecer vocês o convite, é uma honra estar aqui. Convido a todos para o evento do dia 20. Para mim, é uma primeira oportunidade de falar sobre esse assunto para síndicos, enfim, para esse mercado de condomínio. Eu acho que é uma área extremamente carente desse tipo de conhecimento, como a Vanilda falou, né? Não se fala, e é muito importante a gente falar. Eu acho que é uma situação que pode afetar a saúde mental de todos nós, ainda que não síndicos também, né? Porque a gente habita e convive, né, com outras pessoas, mesmo morando em casa, né? A gente às vezes frequenta alguém, um pai, uma mãe, então é um assunto que eu acho que de todos, de toda a sociedade, embora a gente esteja falando de um nicho específico. E é isso, é um grande prazer estar aqui, falar sobre isso, democratizar essa discussão. Perfeito. Então, queria agradecer muito vocês. E tem realmente muitos assuntos para a gente falar, né? Assim, enquanto vocês falavam, eu já fiquei com vontade de falar mais. Nossa cabecinha vai, né? Para vários lugares, né? Pro dia 20, vamos guardar para o dia 20. Lá a gente vai ter mais tempo. É isso aí. E é isso, pessoal. Obrigada pela audiência. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso podcast. Não esqueçam, no dia 20 de agosto, lá na sede da Associação dos Advogados, vai ser o evento sobre saúde mental para síndicos. Agradecendo os nossos patrocinadores, a Repinte Manutenção Predial, o iFood Benefícios, o Cubo em Casa e também a Dizap.
Se você, imagina, você vai viajar e você precisa ter móveis que você não vai poder levar com você, a DZAP resolve esse problema para você. Um grande abraço a todos e vejo vocês no dia 20 de agosto.